Olá amigos, aqui professor Edmilson Marques, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de economia. Na nossa videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre restrição orçamentária, esse assunto de extrema importância que está aí no nosso dia a dia, né? E o que vem a ser, Edmilson, essa restrição orçamentária? Veja bem, se nós pararmos para pensar até onde vai ou qual é o limite do nosso orçamento ou do nosso consumo, nós logo vamos lembrar da renda, certo? Então a renda é exatamente esse limite de consumo, né? Ou de orçamento. Quando os gastos ou o meu orçamento ultrapassa a minha renda, isso gera uma série de problemas, tá? Principalmente o que a gente chama na economia de insolvência econômica, né? Ou seja, eu gastei a mais do que o que eu tenho para pagar, tá certo? E isso é o drama de muitas famílias na atual conjuntura, né? Ou elas não fazem orçamento, ou se fazem, permitem que esse orçamento ultrapasse essa barreira, essa restrição que é a renda, tá certo? Então o que nós vamos ver aqui é como se dá essa restrição orçamentária através de um modelo matemático, tá bom? Então acompanhe aqui comigo. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma renda que eu vou chamar de R, tá? De R$100. E nós temos aqui dois bens que eu vou chamar de X1 e X2. Em que o preço desse bem X1 é 25 e o preço desse bem X2 é R$20, tá? Então, algebricamente falando, a restrição orçamentária, ela se dá da seguinte forma, ó. Preço de X1 vezes a quantidade de X1, mais o preço de X2 vezes a quantidade de X2, tudo isso tem que ser menor ou igual a renda, certo? Então, algebricamente falando, a restrição orçamentária aí, nós temos uma inequação, né? Se nós quisermos substituir aqui com os valores que nós temos, o que é que nós temos aqui? Ó, 25, que multiplica a quantidade de X1, mais 20, que multiplica a quantidade de X2, tudo isso tem que ser menor ou igual a 100. Ok? Agora vamos analisar aqui a seguinte situação. Imagine que você pegou toda a sua renda, certo? Integralmente, e consumiu apenas o bem X1. Ou o produto X1, tá? Se você dividir o 100 pelo 25, o que vai dar isso aqui? 4. E o que é esse 4? É a quantidade máxima de produto que você vai adquirir, né? Do bem X1, certo? Analogamente, se você pegar toda a sua renda e consumir apenas o bem X2, se você pegar os 100 e dividir por 20, você vai conseguir adquirir uma quantidade máxima de 5 unidades desse bem X2, tá? É óbvio que você pode estar fazendo aqui permutações, né? Você pode estar comprando uma determinada quantidade do bem X1, uma determinada quantidade do bem X2, tá? Aqui eu estou querendo chegar qual é na quantidade máxima de bens que você pode adquirir, tanto do bem X1 quanto do bem X2, tá? Isso aqui nós vamos trazer aqui para o nosso gráfico da restrição orçamentária, ok? Aqui nós temos ó, a linha que representa o bem X1 e o bem X2. Então a quantidade máxima que eu posso adquirir do bem X1 é 4 unidades. Já do bem X2, a quantidade máxima que eu posso adquirir é de 5 unidades, certo? Então aqui nós vamos ter a quantidade máxima do bem X1 e aqui nós temos a quantidade máxima do bem X2, tá? E aí a gente pode traçar a nossa linha da restrição orçamentária, certo? Abaixo dessa linha da restrição orçamentária, nós temos todas as cestas de consumo que podem ser adquiridas nessa situação, tá? Essas cestas de consumo, ou também pode ser chamado de conjunto orçamentário, o custo dela é menor
que a renda, ok? Já as cestas de consumo que ficam exatamente na linha da restrição orçamentária, o custo dela é igual, exatamente igual à sua renda, tá? Então, a restrição orçamentária, a linha da restrição orçamentária, ela tem uma equação, né? Essa aqui é uma reta, tá? Essa reta ela tem uma equação. E que equação é essa? P de x1 vezes Q de x1 mais P de x2 vezes Q de x2. Isso aqui vai ser igual a R, que é a renda. Então, essa é a equação da reta que representa a restrição orçamentária, tá bom? Essa linha da restrição orçamentária, ela pode estar variando, tá? Ela tanto pode variar paralelamente, para cima ou para baixo, como ela também pode mudar a sua inclinação, ou seu coeficiente angular. Ela pode ficar mais inclinada ou menos inclinada. Quando é, Edmilson, que ela vai poder se deslocar paralelamente, para cima ou para baixo? Isso só vai ser possível se houver um aumento da renda, tá? Então a renda, ela pode aumentar ou a renda pode diminuir. Se a renda aumenta e os preços se permanecem constantes, essa linha da restrição orçamentária, ela vai se deslocar para cá, ó. Ou seja, vai aumentar as minhas possibilidades de cesta de consumo, tá certo? Analogamente, se a renda diminui e os preços, que são as outras variáveis, permanecem constantes, essa linha da restrição orçamentária vai se retrair, diminuindo as minhas possibilidades de consumo, tá? E quando é, Edmilson, que ela vai mudar essa reta, a inclinação, ela vai ficar mais inclinada ou menos inclinada? Aqui nós temos o nosso coeficiente angular, né? Coeficiente angular negativo, que ele é dado da seguinte maneira. O coeficiente angular dessa reta vai ser menos P de x1 dividido por P de x2, certo? Então, qualquer alteração que houver no preço e as demais variáveis se permanecerem constantes, a inclinação da minha reta vai mudar, ok? Ou a reta vai ficar mais inclinada ou menos inclinada, tá bom? Então é isso aí, amigos. A restrição orçamentária, matematicamente falando, se dá dessa seguinte maneira, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Até a próxima.